Uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que se a gente parar de treinar, a casa cai. A gente começa a perder massa muscular, começa a ganhar massa gorda, começa a perder massa óssea, vai diminuir a nossa capacidade cardiorrespiratória, entre várias outras manifestações negativas. Nessa aula eu vou falar sobre destreinamento e vou apresentar aqui um artigo feito por pesquisadores brasileiros que estudaram destreinamento e parâmetros cardiovasculares em idosas. Tá muito legal, você tem que acompanhar até o final. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucio Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. O que acontece com o nosso sistema cardiovascular se a gente parar de treinar? Existem vários estudos que mostram os efeitos do destreinamento sobre os diversos sistemas do nosso corpo. O foco dessa aula é falar especificamente sobre o destreinamento relacionado aos parâmetros cardiovasculares. E para isso eu trouxe um artigo que foi publicado por pesquisadores brasileiros no ano de 2019 na Revista Brasileira de Ciências do Esporte. E o título do artigo é justamente esse: Efeitos de 8 semanas de destreinamento sobre parâmetros cardiovasculares em mulheres idosas. Resumidamente, o que eles fizeram? Eles recrutaram, através de diversos critérios, algumas mulheres idosas e elas foram submetidas ao treinamento de força por 8 semanas, acompanhadas, tudo bem monitorado, tudo certinho. Eu vou falar com mais detalhes sobre tudo isso no decorrer dessa aula. E depois elas ficaram 8 semanas em período de destreinamento, ou seja, sem fazer o treinamento de força, e eles avaliaram uma série de elementos ali ligados a parâmetros cardiovasculares. O que será que aconteceu com essas mulheres? Vamos acompanhar essa pesquisa com mais detalhes. No começo do artigo, eles fazem uma introdução falando sobre o problema atual que a gente vive em relação às doenças cardiovasculares, que apresentam uma grande prevalência tanto no Brasil como no mundo. Eles destacam nessa parte do artigo que as doenças cardiovasculares constituem uma importante causa de morte no mundo todo. E aí, na sequência, eles falam sobre alguns fatores de risco que estão mais fortemente ligados às doenças cardiovasculares, que são esses que eu destaquei aqui: hipertensão arterial, colesterol elevado, que é aquele colesterol ruim, o LDL, o sobrepeso e também a obesidade, o diabetes mellitus, assim como o sedentarismo. E aqui a gente vê mais uma vez a importância do exercício físico em relação à promoção da saúde e à prevenção e ao tratamento de doenças, incluindo as doenças cardiovasculares. Se a gente pensar nas pessoas idosas, a gente tem aí alguns agravantes. Então a gente tem que considerar todo o processo do envelhecimento biológico, que já coloca todos os nossos sistemas numa condição de maior vulnerabilidade. Então imagine se a gente estiver pensando numa pessoa idosa que é inativa, que não faz exercício. É um grande agravante. E quando a saúde do idoso está sendo avaliada, monitorada, tem um importante elemento que pode ser rastreado nos exames laboratoriais, que é a PCR, a proteína C reativa. Ela é uma proteína de fase aguda e é considerada um marcador inflamatório. Ou seja, ela sinaliza para o nosso corpo que tem alguma inflamação acontecendo ali. Ela é um indicador de risco para a doença cardiovascular. Diante de um problema tão grande assim, que impacta a saúde pública, que causa tantas mortes precoces no Brasil e no mundo, a gente precisa pensar em estratégias preventivas. E é justamente aí que o treinamento de força, o exercício resistido, entra com um papel importantíssimo. O treinamento de força é capaz de reduzir o risco cardiovascular de um indivíduo. Ou seja, se ele faz esse tipo de exercício com frequência, de forma constante, ele tem menos chance de ter doenças cardiovasculares em comparação às pessoas sedentárias. E isso acontece por causa de alguns fatores que estão ligados ao treinamento de força. O treinamento de força é capaz de produzir a diminuição do tecido adiposo, ele diminui a quantidade de PCR no sangue, ou seja, ele combate a inflamação que exista ali em algum tecido.
A gente pode dizer até que por isso ele age como um fator anti-inflamatório que vai fortalecer o sistema imune, e o treinamento de força também está associado a uma série de adaptações metabólicas, bioquímicas e relacionadas à composição corporal desse indivíduo, a quantidade de massa magra e a quantidade de massa gorda que ele apresenta. Essa porcentagem se torna mais equilibrada, mais próxima do saudável quando o indivíduo pratica regularmente o treinamento de força. Mas o que vai acontecer se a pessoa parar de treinar, se ela interromper o treinamento de força? Bom, quem acompanha o canal, quem já assistiu a aula de princípios do treinamento físico, já vai saber que existe o princípio da reversibilidade. A gente vai ter uma perda desses ganhos relacionados ao treinamento de força se a gente parar ou diminuir o nosso ritmo. Se você parar de treinar ou se você diminuir esse treino, de volume, de intensidade, você vai desencadear um processo de descondicionamento. Isso vai afetar o desempenho e vai diminuir a capacidade fisiológica. E tem um outro problema aí, porque se for realizada a retirada abrupta desse treinamento, a gente nota uma falta de sincronicidade entre os sistemas cardiovascular e nervoso, e isso pode trazer riscos à saúde. Não estou dizendo que você tem que ficar escravo do treinamento. Nossa, agora eu comecei e não posso parar nunca mais. Isso é fora da realidade, gente? Todo mundo vai passar por algum momento na vida, alguma ocasião que vai justificar, vai obrigar até em alguns casos a pessoa a parar de treinar. Uma lesão, uma necessidade de internação ou tantos outros problemas aí podem acontecer. Mas o que a literatura mostra é que o ideal seria a gente não parar totalmente. Se já é uma pausa programada, por exemplo, a pessoa vai entrar de férias, vai fazer uma viagem, sei lá, o ideal seria ela manter ali minimamente algum tipo de treinamento para que a gente não tenha esses efeitos deletérios acontecendo de uma maneira tão brusca à nossa saúde. Mas apesar da gente já ter vários estudos relacionados aos efeitos do destreinamento, a gente não sabe exatamente por quanto tempo a gente consegue preservar os benefícios do treinamento em pessoas que pararam de treinar. E isso é muito complexo porque se a gente analisar cada sistema individualmente, o sistema musculoesquelético, o sistema cardiovascular, os ajustes neurais, cada um se dá ou se perde numa velocidade diferente. E se a gente considerar pessoas com comorbidades ou se a gente considerar populações específicas, como é o caso dos idosos, a gente ainda tem muitas dúvidas relacionadas ao destreinamento. E foi por isso que eles desenvolveram essa pesquisa. O objetivo desse estudo foi justamente esse: analisar os efeitos de 8 semanas de destreinamento nas concentrações séricas de PCR, composição corporal e parâmetros bioquímicos em mulheres idosas. Vamos ver como tudo isso foi conduzido. Muito bem descrito na parte de material e métodos do artigo. Eles destacam que se trata de uma amostra não probabilística, foi submetida ao comitê de ética e pesquisa e tudo mais. Não vou entrar nesses detalhes de caracterização do estudo, mas eu recomendo fortemente que você faça a leitura completa do artigo para você ter uma visão geral. Eles adotaram alguns critérios de inclusão e de exclusão. Nos critérios de inclusão, eles colocaram participantes que tinham entre 60 e 70 anos de idade. Elas não poderiam ter participado de nenhum programa estruturado e acompanhado de treinamento resistido nos últimos 6 meses. Elas não podiam ser tabagistas e não poderiam ser caracterizadas com algum grau de obesidade. E em relação aos critérios de exclusão, o que eles adotaram? As idosas não deveriam ter hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus sem uso de medicamentos, tendo como controle desses critérios um questionário de anamnese dirigido e também alterações nos números totais de leucócitos que indicassem algum tipo de processo infeccioso agudo na análise hematológica do leucograma. Todos esses cuidados em relação à amostra são importantes para que o resultado seja confiável. E aí, a amostra final, após 8 semanas de destreinamento, foi composta por 9 idosas.
Vamos ver como eles desenvolveram esse protocolo. O protocolo de treinamento resistido consistiu inicialmente na realização do teste de 1RM para controlar a evolução da carga nessas participantes. E os pesquisadores fizeram 2 exercícios para fazer a avaliação do teste de 1RM. O leg press sentado e o supino sentado. O primeiro para membros inferiores e o segundo para membros superiores. Eles adotaram um tempo de recuperação de 10 a 15 minutos entre os exercícios de leg press e supino e um intervalo de 72 horas para o reteste, para que o teste de 1RM tivesse confiabilidade. Antes de aplicar o teste, elas fizeram um aquecimento específico, os avaliadores foram treinados e as participantes também foram muito bem orientadas antes da prática dos exercícios. E o treinamento que elas fizeram foi usando o método B7, que consiste na prática de 2 exercícios sem intervalo de tempo entre eles. Em relação à frequência dos exercícios, eles foram feitos 3 vezes por semana e nesse protocolo foram colocados 8 exercícios divididos em membros superiores e membros inferiores. Foram esses exercícios: leg press sentado, supino sentado, extensão de joelhos, pula e costas, flexão de joelhos deitado, flexão de cotovelos na polia baixa, flexão plantar no leg press sentado e extensão de cotovelos na polia. Foram feitas 3 séries de 8 a 12 repetições máximas. A respeito da carga, o incremento foi baseado através da escala de percepção de esforço, a escala de Borg, e todas elas fizeram de 8 a 12 repetições em todos os exercícios. Se elas conseguissem fazer mais do que 12 repetições, então era sinal de que a carga já poderia ser aumentada. Então eles seguiam aumentando a carga nessas condições. Em relação ao intervalo de tempo, foi colocado um descanso de 1 minuto entre os segmentos exercitados e a duração em média de 50 minutos por sessão. Percebam como é importante, num artigo que fala de exercícios resistidos, colocar todos os parâmetros com todos esses detalhes como eles mencionaram aqui. E olha só, até a velocidade com que esses exercícios foram feitos, eles abordaram nesse estudo, que no caso foi de 4 segundos, sendo 2 segundos para a fase concêntrica e 2 segundos para a fase excêntrica de cada exercício. Em relação à sessão, o tempo total dela foi de 50 minutos. Todos esses parâmetros foram acompanhados e monitorados pelos pesquisadores. Agora, como será que foi o protocolo de destreinamento? Sim, essa fase também precisa seguir um protocolo específico. E olha só como eles fizeram. Elas foram orientadas a retornar aos seus estilos de vida diários pelas 8 semanas seguintes, sem intervenção de treinamento ou atividade física, usando aqui exatamente as palavras dos autores. E aí, pensando em termos de pesquisa, né, como que a gente vai saber se essas mulheres realmente estavam em fase de destreinamento? Eles falam sobre isso também. Elas foram contactadas semanalmente para ter certeza de que elas estavam cumprindo os requisitos para assumirem um estilo de vida mais sedentário. Vamos ver como tudo foi conduzido em relação à coleta de dados. Sobre a coleta de dados, eles fizeram análise de parâmetros antropométricos que inclui o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, eles verificaram a massa corporal, a estatura, o que permite, então, o cálculo do IMC. E também fizeram a circunferência de cintura e quadril, para que eles pudessem obter a relação cintura-quadril de cada uma das participantes. Em relação às coletas sanguíneas, né, eu acho que esse foi um dos pontos fortes desse trabalho, porque eles fizeram coletas em 3 momentos dessas participantes. O primeiro momento foi o basal, antes do treinamento de força começar. O segundo foi no pós-treino, 24 horas após a última sessão do treinamento resistido, e na fase de destreino, que foi a terceira coleta, que foi realizado após as 8 semanas sem o treinamento resistido. Também seguiram todo um protocolo de coleta sanguínea em relação ao jejum, até o tubo do laboratório foi bem descrito no estudo e tudo mais. E agora vamos ver quais foram os resultados que eles encontraram nessa pesquisa. Vamos acompanhar esses dados. Primeiramente, em relação à questão antropométrica, houve o que já era esperado, né?
um aumento da massa gorda, que diminuiu com o treinamento resistido e aumentou com o destreino. Ou seja, essas idosas ganharam tecido adiposo nesse período de 8 semanas de destreinamento. Aí a gente vê, né, gente, como a vida é injusta, porque assim, pra gente emagrecer, pra gente ganhar massa muscular, é uma luta, mas para o processo inverso acontecer, é só você não fazer nada. E com a massa magra aconteceu o contrário, então aumentou com o treinamento resistido e diminuiu com o destreino. Eu faço aqui uma observação pessoal porque a gente está falando de mulheres idosas. A gente já tem, portanto, um cenário de hormônios, né, e de todo um contexto ali fisiológico que já não favorece tanto o ganho de massa magra. E ainda assim, nessas 8 semaninhas que foram estudadas, elas conseguiram aumentar a massa magra. Em relação a dados numéricos, né, eles colocam no estudo que ao compararmos os 3 momentos, a massa gorda começou com 27, reduziu para 26 e aumentou para 28 no destreino. Estou arredondando os valores aqui, né? Já a massa magra teve valores iniciais de 40, aumentou no pós-treino para 42 e no destreino caiu para 40. E essa diferença foi estatisticamente significativa. E o que será que aconteceu lá nos exames de sangue? Então vamos acompanhar. Em relação ao PCR, o que o estudo mostrou? Que houve uma queda de 25%. Então, comparando a condição inicial, que foi a basal, com a terceira coleta, na fase de destreino, essas mulheres idosas tiveram uma queda de 25% da proteína C reativa, o que é algo positivo, porque se elas têm menos PCR, significa que elas têm um marcador inflamatório em menor quantidade, ou seja, a gente pode dizer que o corpo delas está menos inflamado nessas condições após o treinamento resistido. E mesmo elas tendo parado de treinar, isso continuou baixo. Olha só que legal, as 8 semanas de destreinamento não foram suficientes para fazer com que esses valores voltassem a patamares mais altos. E os pesquisadores falam que houve diferença estatisticamente significativa quando eles analisaram a PCR. O momento basal foi de 2, o destreino foi de 1,5 e isso configurou então uma diferença estatisticamente significativa, representando uma redução de 25%. E aí eles começam a desenvolver uma discussão sobre esses resultados. O que eles colocam foi o seguinte, que 8 semanas de destreino não foram suficientes para aumentar os parâmetros bioquímicos na PCR. Então, com esses dados, a gente começa a perceber que realmente alguns parâmetros se perdem muito mais rapidamente, numa velocidade muito mais rápida, enquanto que outros se mantêm positivos, a pessoa continua colhendo os frutos daquele exercício, mesmo ela não sendo mais praticante ativa. E o que foi visto em alguns estudos similares é que essa alteração no PCR, ela volta a ficar ruim mais ou menos depois de 12 semanas de treinamento. Então, provavelmente, se elas ficassem ali mais algumas semanas destreinadas, aí o corpo uma hora não dá mais para suportar, né, aquela condição e aí esses fatores inflamatórios voltam a se elevar. Essa é uma hipótese que foi colocada nesse estudo, porque como eles avaliaram somente 8 semanas, não dá para ter certeza sobre o que aconteceria com elas dali para frente. E eles falam mais, eles dizem o seguinte, nós não observamos alterações significativas na fase de destreinamento em relação aos níveis séricos de PCR em idosas. Isso nos levou a refletir que 8 semanas de interrupção não foram suficientes para a redução dos parâmetros, ou seja, as idosas ainda estavam sob os efeitos do treinamento resistido feito por 8 semanas. E aí eles colocam, né, em paralelo na discussão esse outro
outro artigo que fala sobre essas 12 semanas que eles analisaram, e então foi a partir desse momento, nesse estudo paralelo, que o valor de PCR voltou a aumentar. Ainda falando sobre a PCR, a proteína C reativa, os autores também fazem uma conexão da PCR elevada com a obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença, é uma condição que favorece um quadro inflamatório no nosso organismo. Eles dizem então que a PCR tem uma forte ligação com a obesidade, representada pelas células adipócitas, e que o aumento de marcadores inflamatórios, como a PCR, seria proveniente do quê? Da produção dos próprios adipócitos, e sua degradação acarretaria redução dos marcadores inflamatórios. A gente vê também aí a importância da gente entender a fisiologia do sistema adiposo, a histologia, como esse sistema se regula, se ajusta em condições de obesidade e de não obesidade. Eles falam ainda que, ao interromper os programas de treinamento por um curto prazo, as pessoas ainda vão sofrer influências de mobilização e degradação de tecido adiposo como substrato energético. Então, se você parar de treinar, ainda por um tempinho, o seu corpo continua a queimar gordura mesmo com a ausência de exercício. E dessa forma, essa mobilização perdura por algumas semanas, o que impede a redução de parâmetros bioquímicos como a PCR. Então, é esse raciocínio que serve aqui para embasar, para justificar o porquê de, mesmo após a interrupção do exercício ter acontecido, essas pessoas ainda terem um valor de PCR positivo. Então, só para a gente reforçar esse conceito, dentro de todo esse contexto que está sendo apresentado no estudo, eles colocam que o destreinamento é o resultado da redução ou da interrupção significativa, seja de volume, seja de intensidade ou de frequência de treinamento. Se você está treinando, mas num volume menor, isso já é destreinamento. Se você está treinando lá, indo os mesmos dias na academia, no Pilates, mas você reduziu a intensidade do seu treino, isso também já é considerado destreinamento. E os efeitos do destreinamento vão variar muito de pessoa para pessoa e vão depender principalmente da modalidade de exercício que está sendo realizada, do nível de atividade física que esse indivíduo apresenta, além da faixa etária e do gênero. E a gente sabe que os fatores hormonais também estão muito ligados à faixa etária e ao gênero. Então, a testosterona e outros hormônios têm um papel fundamental nessa relação de anabolismo, de catabolismo, e vai ter uma influência direta sobre esses efeitos. E falando ainda sobre a PCR, que é um assunto que envolve vários desdobramentos, os autores também colocam que o treinamento físico é capaz de induzir a estimulação da insulina e vai ser responsável por estimular a expressão do gene IL-6 lá no tecido adiposo subcutâneo, e a sua estimulação à redução das células adipócitas formadas pelo tecido adiposo é um mecanismo benéfico ao organismo. Por isso também, abrindo parênteses aqui, que o treinamento de força é tão indicado para pessoas com diabetes, em função dessa estimulação positiva da insulina. Então a gente tem realmente uma diminuição desses adipócitos em pessoas que fazem regularmente o treinamento resistido. Agora, na condição de destreinamento, o que vai acontecer? Uma inibição desses fatores, promovendo o efeito contrário, que envolve o aumento do tecido adiposo corporal e, acompanhando esse pacote, um aumento também dos marcadores inflamatórios, nos quais a PCR faz parte. Em relação ao colesterol, eles fizeram também a coleta do colesterol nessas mulheres, naqueles 3 momentos, e o que será que aconteceu em relação a ele? Diferentemente da PCR, o colesterol já teve um aumento nessas mulheres nesse período de destreinamento. O que aconteceu então, o que eles colocam como mecanismo que justifica isso? Eles descrevem que durante o exercício físico, a lipólise, estimulada pelo músculo esquelético nesses tecidos e regulada pela lipase sensível a hormônios, ativa a beta-oxidação dos ácidos graxos derivados, principalmente dos triacilglicerídeos do tecido adiposo e também dos
depósitos intracelulares do tecido muscular. Ou seja, quando a gente faz exercício, a gente está queimando gordura, tanto aquela gordura que faz reduzir a massa gorda, como a gente falou anteriormente, mas também essa gordura que está lá nos depósitos intracelulares do tecido muscular, aquela gordura que está dentro do músculo, né, digamos assim. E aí a gente vê outro benefício do treinamento de força. Se a gente está diante de um paciente, de um aluno que tem um quadro de colesterol elevado, e a gente sabe que isso pode levar a sérias complicações ao sistema cardiovascular, ele precisa fazer treinamento de força. É claro que pode ser necessário também o uso de algum medicamento, mas já é sabido que o treinamento de força vai ajudar a reduzir esses valores de colesterol também. E aí, em relação a esse parâmetro, ao colesterol em especial, ele faz um paralelo com outros estudos que mostram resultados um pouco diferentes. Então, teve um estudo de Park e Lee de 2015 que mostrou que o perfil lipídico se manteve após 12 semanas de treinamento resistido, da mesma forma que nas 8 semanas de destreinamento. Aqui nesse estudo, com 8 semanas, a gente já conseguiu perceber um aumento do colesterol. Só que tem alguns detalhes nesse estudo, né, com uma população um pouquinho diferente. Nesse estudo do Park e do Lee, eles trabalharam com idosos que tinham diabetes do tipo 2. Então aí tem todo um cenário diferente que pode justificar esse resultado diferente também. Falando ainda sobre a questão da gordura, a mobilização de gordura ligada ao treinamento de força. Os autores falam que o exercício físico induz a redução de massa gorda devido à mobilização dos lipídios pela estimulação da lipólise. Com isso, esse evento sofre alterações negativas no período de destreino. A gordura é usada como um combustível importante para manter esse indivíduo nas condições de treinamento resistido. Em relação à massa muscular, a gente já falou um pouco sobre o que aconteceu no estudo, mas entrando mais a fundo nessa questão, a gente sabe que o desuso da musculatura esquelética vai acarretar uma série de prejuízos. A gente pode destacar aqui a diminuição da taxa de síntese proteica aliada ao aumento na taxa de degradação proteica. Então a gente tem essa balança desfavorável, né? A produção tá baixa e a degradação tá alta. Consequentemente, o que a gente tem como resultado? Uma diminuição da massa muscular. E os autores ainda acrescentam que no processo de destreinamento pode acontecer uma diminuição da massa muscular devido a uma reversibilidade de adaptações neurais, adaptações neuromusculares e hormonais que ocorreu durante o período em que os indivíduos se exercitaram. Então lembra daquelas 12 semanas iniciais que estão acontecendo uma série de adaptações neurais? No começo predominam as neurais, depois a gente tem um predomínio das musculares. Tudo isso vai se perdendo na condição de destreino, até mesmo em relação aos hormônios que são estimulados nessa fase. Eles colocam em paralelo o estudo de Lovell e colaboradores que foi feito em 2010, que analisou os efeitos de 16 semanas de treinamento de força seguidas de 4 semanas de destreinamento sobre a força máxima. E o que eles encontraram? Eles viram que 16 semanas de treinamento aumentaram a força muscular, o que era esperado, aumentou também a força isométrica e a massa muscular. No entanto, após 4 semanas de destreinamento, todas as variáveis diminuíram significativamente. Aí olha só, 16 semanas para construir, em 4 semanas acabou. Essa é a nossa realidade, minha gente. Não tem para onde fugir. E aí os autores finalizam esse artigo reconhecendo que sim, esse estudo tem limitações, como todo estudo científico tem. No caso específico desse, eles reconhecem que a representatividade da amostra é um fator limitante, porque é um grupo de idosas, eles abordaram aquelas mulheres também pelo fato delas estarem ali numa instituição, disponíveis, mais fáceis de serem acessadas para pesquisa, e também eles reconhecem, eles lembram o fato de que
e todas elas já estão na menopausa, e isso gera importantes modificações no sistema neural, músculo-esquelético, e essas questões da menopausa também podem propiciar ou aumentar os riscos cardiovasculares nessas idosas. E para encerrar, eles fizeram a conclusão do estudo. Vamos ver o que eles disseram. Os autores concluíram o seguinte: 8 semanas de destreinamento não aumentaram significativamente a PCR, proteína C reativa, mas influenciaram negativamente outros parâmetros relacionados aos riscos cardiovasculares, como valores antropométricos e bioquímicos representados pelo colesterol total e pela massa gorda. Ou seja, vale a pena fazer o treinamento de força, principalmente se a gente pensar em reduzir os riscos cardiovasculares. A gente mantém os níveis de inflamação baixo, a gente mantém um peso corporal mais saudável e a gente também consegue manter os níveis de colesterol próximos de valores mais baixos. É claro que o que foi visto nesse grupo, nessa amostra, a gente não pode generalizar. Estou apresentando aqui o que eles encontraram através de uma pesquisa nessa população. E por fim, eles reforçam a importância da continuidade do treinamento físico, que é essencial para adquirir e manter uma boa saúde. Porque senão, se a gente parar, se a gente diminuir o ritmo, o destreinamento vem e o princípio da reversibilidade vai dar as caras. E a gente sabe que ele acontece relativamente rápido. Para vocês a referência desse estudo, recomendo que você faça a leitura se você gostou do tema, quer saber mais sobre os detalhes dessa pesquisa, e faço o convite também para você que gosta de estudar exercícios terapêuticos, que não se contenta com o raso. Aqui a gente tem um espaço, um terreno fértil para a gente poder discutir continuamente, estudar, se atualizar na cinesioterapia. Sendo membro do canal, você tem acesso a quiz exclusivo, selos de fidelidade, materiais de estudo riquíssimos, então vale a pena o investimento. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, um grande abraço e até a próxima!